Boa noite. Por motivos técnicos, chegamos até si com algum atraso. O chefe de Estado santomense, Manuel Pinto da Costa, presidiu esta tarde um encontro de reflexão sobre a comunicação social no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O encontro, que teve lugar no Instituto Superior Politécnico e organizado pelo Conselho Superior de Imprensa, o Presidente da República reconheceu no seu discurso que o direito à informação é, nos dias de hoje, um direito fundamental dos cidadãos. Os órgãos de comunicação social do Estado devem assumir um papel de referência na promoção da liberdade, do pluralismo, da imparcialidade, do rigor, objetividade e dos valores éticos subjacentes a uma comunicação social independente e responsável, dedicada exclusivamente à concretização desse direito fundamental dos cidadãos à informação, imune a quaisquer tipo de pressões inerentes à dinâmica das relações sociais, políticas e económicas das sociedades modernas. A promoção da igualdade de acesso aos órgãos de comunicação social públicos, tal como noutros setores, como por exemplo na saúde e educação, é uma condição indispensável na construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais livre e, sobretudo, cada vez mais mobilizada para o desenvolvimento do país. Estou firmemente convicto que investir na comunicação social é investir na democracia e no fortalecimento da sociedade civil, tendo em conta que uma opinião pública bem informada é determinante na promoção da transparência, da boa governação e no combate à corrupção, fatores essenciais para o desenvolvimento do país. Quando falo em investir, não me refiro apenas a uma questão financeira. Falo, sobretudo, em trabalhar em conjunto e, através do mais amplo consenso possível, na promoção das reformas necessárias, nomeadamente no que respeita à modernização do quadro legal do setor, orientando-o para a criação de condições que assegurem, independentemente de quem está no governo, a independência e a autonomia dos órgãos de comunicação social públicos, TVS, Rádio Nacional e STP Press, que lhes permitam desenvolver com estabilidade os fins a que se destinam e para os quais foram criados. Por outro lado, o Presidente da República disse que a tentação pelo controlo, manipulação ou censura dos órgãos de comunicação social nos dias de hoje não é mais do que um canto de sereia de um tempo que já não volta, tendo em conta o mundo globalizado. Estou seguro que a criação de condições para que a comunicação social, muitas vezes chamada o quarto poder, exerça na plenitude o seu papel em democracia, constituirá uma alavanca essencial no desenvolvimento do país. A tentação pelo controle, manipulação ou censura dos órgãos de comunicação social nos dias de hoje não é mais que um canto de sereia de um tempo que já não volta, tendo em conta o mundo globalizado dos nossos dias, em que as novas tecnologias colocam a dispor de qualquer um, quase instantaneamente, a mais diversificada informação, pontos de vista sobre o que se está a passar em qualquer momento e em qualquer lugar. Mais informações sobre este encontro de reflexão sobre a comunicação social amanhã no Jornal das 13. No quadro do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado hoje, 3 de maio, o Conselho Superior de Imprensa mandou rezar ontem uma missa na Igreja da Sé em homenagem aos falecidos profissionais da comunicação social.
Familiares, amigos e colegas de trabalho de falecidos jornalistas participaram ontem numa missa na Igreja da Sé, em memória daqueles que contribuíram para o desenvolvimento da comunicação social no país. Uma iniciativa do Conselho Superior de Imprensa que pela primeira vez reuniu os representantes dos órgãos de comunicação social. Achamos que esta era a ocasião para nós recordarmos daqueles que, ao longo do tempo que existiram, deram a sua vida para os trabalhos da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Razão porque nós achamos que era uma oportunidade também para juntar a família da comunicação social. No âmbito do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, Armindo Aguiar, membro do Conselho Superior de Imprensa, considerou que no país este direito não se encontra comprometido. Podemos dizer que há alguns excessos no aproveitar dessa liberdade, mas também não nos podemos esquecer que há algumas autocensura que alguns jornalistas fazem durante o seu trabalho, mas isso é tudo tudo um aspecto que se pode corrigir ao longo do tempo. Os jornalistas têm exportado muito bem, as pessoas têm usufruído dessa liberdade que a lei lhes confere, de modo que se nós disséssemos que a liberdade está comprometida, nós teríamos que agir no sentido de voltar a repor aquilo que é a legalidade da democracia. E um dos aspectos da legalidade e do usufruto da democracia é ter liberdade de expressão. 3 de maio, em todo o mundo celebra-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que representa uma das bases do Estado de Direito Democrático. E em todo o mundo, o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa é hoje assinalado com várias homenagens aos jornalistas mortos este ano. Mais de uma dezena de caídos em combate pelo direito a informar, vítima dos ajustes de contas dos traficantes de droga no México ou apanhados no fogo cruzado do conflito sírio. Profissionais impedidos de trabalhar, como os 16 jornalistas iranianos detidos desde o início do ano, entre mais de 174 atualmente aprisionados em todo o mundo. Uma data recordada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Podemos fazer muito mais para evitar esta situação, incluindo garantir mais proteção através da legislação. Apelo a todos para darem o seu melhor para traduzir as palavras em ações, de forma a criar um ambiente mais seguro para a imprensa. A organização Repórteres Sem Fronteiras publicou a sua lista anual de predadores da liberdade de imprensa. Entre os recém-chegados encontra-se o novo presidente chinês ou a Irmandade Muçulmana do Egito. A Coreia do Norte e Irão permanecem no topo da lista. O Conselho de Ministros esteve ontem reunido sob a presidência do Primeiro-Ministro e chefe de Governo. O Ministro da Educação, enquanto porta-voz do Governo, faz o balanço da reunião. O Conselho de Ministros esteve reunido em sessão extraordinária no Palácio do Governo, no dia 2 de maio de 2013, sob a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Gabriel Arcanjo Ferreira Costa. No cumprimento da agenda dos trabalhos estabelecida para a sessão, importa salientar o seguinte. O Conselho de Ministros tomou conhecimento dos comentários ao relatório de avaliação mútua do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capital na África Ocidental, GIABA, considerando que só em 2008 o país aprovou a Lei sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capital e Financiamento do Terrorismo. Nos últimos 5 anos, registaram-se avanços e progressos significativos nessa matéria, justificados pelos esforços nacionais no sentido de implementar as recomendações da comunidade internacional. Relativamente a essa matéria, o Conselho de Ministros tomou boa nota dos comentários apresentados pelo Ministro do Plano e Finanças sobre o relatório efetuado pelo Grupo de Peritos do GIABA e reafirmou a vontade do Governo
de prosseguir com as ações no âmbito do cumprimento da lei sobre a prevenção e combate contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Segundo, o Conselho de Ministros analisou a proposta do novo modelo de declaração de valores à entrada e saída do país, atendendo que a lei cambial e a norma de aplicação permanente do Banco Central definem o procedimento aplicável nas operações de compra, venda e transporte de divisas para o estrangeiro. Considerando a necessidade de determinação de um quadro legal que confira competências claras às instituições que operam nos portos e aeroportos e de criação de condições materiais e de capacitação dos funcionários nesta área sensível, o Conselho de Ministros orientou para que seja produzido um decreto de aplicação da lei cambial. Por outro lado, orientou para que, através da Unidade de Informação Financeira, seja feita uma campanha de informação sobre a necessidade de preenchimento da declaração de valores e de divulgação das normas relativas ao branqueamento de capital e circulação de dinheiro. Terceiro, o Conselho de Ministros analisou a situação de implementação do projeto da alimentação escolar e reconheceu a necessidade de diligências que permitam garantir a continuidade da assistência às crianças, tendo em conta a insuficiência da verba inscrita no Orçamento Geral do Estado para o efeito. Nesse sentido, deverão ser imediatamente retomadas as iniciativas no âmbito dos acordos assumidos com parceiros, visando dar continuidade ao processo começado desde 2012, mas que tinha ficado sem seguimento por parte do então Governo. Quarto, o Conselho de Ministros analisou o processo de arrendamento de infraestruturas do Complexo Pesqueiro de Neves e, tendo em conta o parecer técnico sobre o assunto, acusando a insuficiência das propostas dos interessados, deixando transparecer falta de seriedade, o Conselho decidiu que uma carta seria endereçada aos mesmos a recusar o acordo. Quinto, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou os projetos de diplomas seguintes. O decreto que institui o Comitê de Pilotagem do Guichê Único para o Comércio Externo. O decreto-lei que institui o Comitê de Pilotagem do Projeto de Apoio à Gestão Econômica e Financeira, PAGEF. O decreto que estabelece a composição, organização, funcionamento e competências do Gabinete de Promoção de Projetos Estratégicos, GAP, criado como órgão especializado de apoio ao Governo na orgânica do Gabinete do Primeiro-Ministro. Sexto, o Conselho de Ministros decidiu pela criação de duas comissões, nomeadamente Comissão das Condecorações do Estado, Comissão Nacional de Eventos. Para a implementação das decisões tomadas, o Conselho de Ministros deliberou que a Secretaria-Geral do Governo iria trabalhar conjuntamente com os representantes dos órgãos de soberania e de outras instituições para a apresentação de propostas e projetos de diplomas relacionados com cada uma das comissões. O Conselho de Ministros deliberou sobre a necessidade de um estudo do sector competente sobre a possibilidade e viabilidade de obtenção de vistos no aeroporto pelos portadores de passaporte biométrico, concomitantemente com a obtenção de visto via eletrónica, tendo em conta a constatação de alguns problemas que ainda se colocam nessa via. Oitavo, o Conselho de Ministros, tendo em conta a proposta apresentada pela Governadora do Banco Central, aprovou o decreto que nomeia o Sr. Arlindo Afonso de Carvalho, atualmente Conselheiro para as Questões Econômicas e de Integração Econômica, para o cargo de Vice-Governador,
bem como os novos membros do Conselho de Administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe, a saber, Ângela Maria Viegas Santiago, Massari Fernandes, Aldro Diomir Umblina Neto, Américo Barros. Nono, e finalmente, o Conselho de Ministros fez uma análise do ponto da situação do setor da saúde e apreciou a lista de medicamentos cuja chegada ao país se perspectiva para os próximos dias, bem como da vinda de uma equipa técnica para a análise da viabilidade da criação de uma central produtora de oxigênio no país. Nesse contexto, foi informado dos resultados alcançados e do memorando de entendimento assinado no passado dia 30, no processo de negociações relacionadas com a implementação da carreira de profissionais da saúde, nomeadamente dos técnicos, enfermeiros, parteiras e auxiliares da ação médica. São Tomé, 2 de maio de 2013. Estivemos assim com o balanço do Conselho de Ministros. O ministro português da Solidariedade e da Segurança Social iniciou hoje uma visita de 4 dias a São Tomé e Príncipe. Pedro Mota Soares, que chegou esta manhã ao país, já teve encontros com diversas personalidades do país, nomeadamente o ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais e ministro interino dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Mais pormenores da visita do dirigente português amanhã no Jornal das 13. Na cidade de Santo António arranca amanhã a 11ª reunião internacional da Rede de Reservas da Biosfera do Atlântico. A região autónoma do Príncipe já começaram a chegar hoje as delegações que tomarão parte no evento, que terá como tema o papel das reservas da biosfera no desenvolvimento local e regional. Esta 11ª reunião da Rede Bios terá como ponto alto o ato de entrega do diploma que confere a aprovação da Reserva Mundial da Biosfera da Unesco ao presidente do Governo Regional pelo representante desta. A propósito deste acontecimento, José Cardoso Cassandra dirigiu uma mensagem à população do Príncipe que contamos transmitir no final deste telejornal. O primeiro-ministro inaugurou hoje 2 postos de combustível da empresa Encon, cujo maior acionista é a Sonangol Holdings. Os empreendimentos, orçados em mais de $1,5 milhão cada, estão situados em Guadalupe e em O'Killory. Este é um exemplo claro da parceria existente entre São Tomé e Príncipe e Angola. Foi inaugurado este posto de combustível em Lobata, que não só irá dar outra imagem ao distrito, como também facilitará a vida da população local. Esta obra não é só, portanto, inaugurar por inaugurar, mas sim, ela portanto, vem melhorar a condição de vida também das pessoas, porque hoje há uma garantia de que o combustível já não era necessário nós deslocarmos a grande distância para ir à busca, por um lado. Por outro lado, os serviços vão ser colocados à disposição do cidadão. Também é uma obra de relevância que deve-se ter em conta. Um posto semelhante também foi inaugurado em Oque del Rei. Investimentos estratégicos com objetivos claros da empresa cujo maior acionista é a Sonangol Holdings. Temos que rentabilizar esses postos para os acionistas continuarem a confiar na direção e colocar mais recursos para outros investimentos. O segundo grande objetivo é a criação de empregos. Cada um desses postos, no mínimo, empregará diretamente 11 pessoas. Esta é a pequena e modesta contribuição que a Encon está dando para reduzir a taxa de desemprego do país. E o terceiro grande objetivo é a imagem. Anteriormente, Sr. Primeiro-Ministro, a Encon só tinha imagem no edifício, nas instalações, em Neves e no aeroporto.
Um dos grandes objetivos da empresa é que a ENCO esteja presente em todo o país. E este posto de abastecimento é o exemplo concreto de que a imagem da ENCO estará em toda a parte do país. A nossa preocupação é melhorarmos a qualidade e o nível das infraestruturas a nível do distrito. E esta obra vem enfim, demonstrar que no nosso distrito há intenções e tem-se concretizado algumas obras, e é de louvar a iniciativa da ENCO, que vem nos trazer uma infraestrutura de altíssimo nível e de muita qualidade. Com casas de banho para deficientes, tanques com capacidade para 300 mil litros, estes empreendimentos estão avaliados em mais de US$ 1,5 milhão cada e vão contribuir para o desenvolvimento da economia nacional. Este empreendimento vai permitir, seguramente, que haja mais circulação de dinheiro, que haja mais venda, que os bancos trabalhem. Enfim, que nós possamos lutar contra um dos males que nos assola, que é a questão ambiental. Pois estou a ver que, pelo menos nos 2 postos que agora inauguramos, há um novo produto que a ENCO mete no nosso mercado, que é o gás, e Angola tem gás a um preço muito mais barato, o que pode nos permitir fazer com que a nossa população utilize mais gás e que nós reduzamos o impacto que temos, que tem o abate indiscriminado de árvores, normalmente para fazer carvão, para a cozinha e etc. Este sábado, a empresa irá inaugurar também um posto de combustível na Ilha do Príncipe. A par destes projetos, a ENCO tem em construção a sua sede, um posto de combustível em Neves e um tanque com a capacidade para 3.000 metros cúbicos, também na considerada cidade industrial. A empresa Satocal já investiu perto de 3 milhões e 500 mil euros nos últimos 2 anos em São Tomé e Príncipe. Uma boa parte desta verba foi canalizada para a construção de um centro industrial e tecnológico em Morro Peixe, que será amanhã inaugurado. Criada em 2010, um dos grandes compromissos assumidos junto do governo santomense é o relançamento da cultura de cacau em São Tomé e Príncipe. A Satocal, empresa de direito santomense, pertence de 3 sócios franco-suíços, assumiu dentro de 5 anos replantar mais de 2.500 hectares de cacau em diferentes áreas agrícolas do país. Deu início às operações em julho de 2012 e neste momento a empresa já replantou 130 hectares de terreno. Pela primeira vez em 15 anos, as plantações abandonadas são reabilitadas e replantadas. Todo o material vegetal é derivado a partir de viveiros na ilha e rigorosamente selecionado pelo CIAT, a fim de respeitar a origem e valorizar a dimensão da própria herança de São Tomé no contexto internacional. A empresa, que dispõe de 9 milhões de euros para investir no país em 5 anos, já gastou perto de 3 milhões e 500 mil nos últimos 2 anos. Uma boa parte desta verba foi investida na construção deste centro industrial e tecnológico em Morro Peixe, que será inaugurado amanhã. A infraestrutura criada de raiz vai reforçar o Centro Tecnológico de Santa Margarida para assim garantir a transformação do cacau nos primeiros anos do projeto. A Satocal já fez 2 exportações de cacau de qualidade, sendo uma